Boa noite. Ok, estamos aqui no Uruguai. Faz um friozinho básico já. Nós vamos chegar hoje a 6 graus facilmente, né? É a época do ano em que o frio chega e todos os anos, meus longos 13 anos de Uruguai, todo ano é assim. A gente nunca se acostuma, mas tem que levar, né? Tem que encarar. Em tempos de pandemia, né? Estamos todos aqui em tempos de quarentena, né? Estamos aqui na expectativa, orando a Deus para que Deus abençoe as autoridades, dê sabedoria, que as decisões sejam tomadas com critério e com verdades, né? Para que a gente possa saber como proceder. Aqui nós estamos vendo o governo, tem planejado abrir as igrejas. Uma vez que isso aconteça, nós vamos ter que ver, nós vamos ter que saber como fazer isso também, né? E estamos pedindo sabedoria a Deus nisso tudo. Eu creio que vocês estão aí no mesmo processo. Vamos orar, começar o nosso tempo aqui. Eu vou fazer a leitura da palavra. Nós estamos com 7h34 para 7h35. Então vamos orar. Senhor Deus, que esse tempo aqui seja especial e que nós possamos desfrutar uma vez mais da Tua palavra, dos Teus princípios e da Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a falarmos aqui segundo o que eu possa falar aqui segundo o Teu coração, segundo as Tuas escrituras, para que tanto eu como o Teu povo que está lá no Brasil possa ser abençoado também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Muitas saudades de vocês também. E eu queria dizer que nós tivemos a live na última segunda-feira passada, né? Com o pastor Sacha, Márcio participando também, Marcinho. E foi muito bom, eu queria dizer que foi muito bom para o meu coração poder estar batendo papos sobre missões junto com a Lília e tudo mais, a participação de vocês. Foi muito legal ver as mensagens depois, tanto no Face como no YouTube, né? E foi um tempo especial. Alguns irmãos fizeram algumas perguntas, eu não sei se todas foram respondidas na nossa conversa lá, mas uma pergunta eu pude ver e foi do irmão do Marcão, né? Que sempre está aí dirigindo louvor nas reuniões e tudo mais, e ele deixou uma pergunta que dizia mais ou menos assim, que qual teria sido, olá João Pedro, Deus abençoe, qual teria sido o momento mais difícil do meu tempo aqui no Uruguai, né? Qual seria o momento assim de maior dificuldade, né? E eu pensei assim nessa pergunta, né? Nós tivemos vários momentos difíceis, né? Como se eu falasse para vocês nos últimos 13 anos da vida de vocês, vocês tiveram um momento difícil nessa caminhada, observando esse espaço de tempo, né? Vocês iam fazer aí na memória de vocês uma time live aí e iam descrever alguns momentos que foram difíceis para vocês ou um momento especial muito difícil, né? E eu pensei nesses momentos e eu lembrei que sempre que, para mim, sempre foi muito difícil pregar o evangelho e quando eu via a rejeição do evangelho, eu ficava muito triste, né? Sempre foram momentos difíceis, né? Quando vidas aqui foram interrompidas, né? Quando a morte chegou para algumas pessoas e elas não tomaram uma decisão por Cristo, quando eu passava por esses momentos eu também ficava muito triste. E ainda fico, né? Porque é triste não porque eu fui rejeitado, mas porque a palavra de Deus foi rejeitada. Mas o que eu queria dizer que os momentos assim que mais foram difíceis para mim é quando as dificuldades tocavam a minha família, os nossos amados, né? Então,
quem tem esposa, filhos, entende bem o que eu estou falando. Quando as pessoas sofrem por algum motivo na nossa vida, a gente tem esses momentos como momentos de muita dificuldade, né? E eu tive esses momentos, né? Quando eu via que as minhas filhas, por exemplo, passavam perseguição na escola por, por serem como são, né? Por receberem a educação que nós damos cristã, e por causa disso elas eram perseguidas, ou às vezes por causa da minha pessoa e do que eu pregava, e às vezes a palavra que eu trazia, as pessoas tomavam isso de maneira ruim, né? Porque a palavra de Deus ela confronta e traz esperança. Mas quando as pessoas elas recebiam a confrontação e rejeitavam a esperança, então elas personificavam essa confrontação na pessoa que emitiu a mensagem, que no caso era eu. E às vezes, de maneira triste, tentavam atacar a minha pessoa, atacando minha família. E isso a nível de cidade, de escola e tudo mais. Então esses momentos realmente são difíceis de serem passados, né? Então eu queria deixar essa resposta para o Marcão aí, aproveitando a tua pergunta, Marcos, e já passando para toda a galera, né? E me veio um texto para compartilhar com vocês, que está em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, do versos 10 a 12, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Interessante, né? Essa parte do Evangelho de Mateus é um dos sermões importantes, né, das mensagens importantes que Jesus trouxe, blocos de mensagens, né? E esse chamado Sermão do Monte, ele vem com essas bem-aventuranças, né? E a última bem-aventurança aqui, ou as duas últimas, se a gente puder entender assim, é bem-aventurados quando vocês forem perseguidos e bem-aventurados quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados é um estado de contentamento e felicidade. Não é um momento de felicidade, não é um extravasar de algo momentâneo que aconteceu e ali nós estamos felizes. Essa palavra bem-aventurado, ela tem mais o sentido de uma alegria constante em meio às situações da vida. Então a ideia é que Jesus está falando, vocês são felizes quando em meio a estas situações, vocês serão felizes. Mas é uma situação extremamente negativa, porque ser perseguido ou terem pessoas falando mal de você e injuriando você não é algo legal. Ninguém gosta desse tipo de experiência. Mas aqui está dizendo que nós seremos felizes passando por situações assim. Mas diz aqui, perseguidos, o 10 diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ser perseguido por praticar injustiça, pastor Sacha, uma vez dando em uma de suas lives, falou disso, né? De que as autoridades vêm com uma vara para punir aqueles que infringem a lei, a justiça. É algo natural. Não há glória em sofrer por praticar injustiça. É como tem que ser. Mas como por causa da justiça nós somos injustiçados, nós somos bem-aventurados. Porque a perspectiva da justiça que Jesus Cristo falava era a justiça que provém dele. É a justiça que nos foi dada sem que nós a mereçamos.
É a justiça perdoadora, substitutiva, aquela sentença substitutiva que nos tira a pena, que diz que nós somos culpados, mas nos retira a pena porque ele mesmo, que era o juiz, ele exerce a justiça em nosso lugar, morrendo ele próprio e pagando esse preço na cruz pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso. E por causa dessa justiça que nós recebemos, dessa justiça imerecida, por viver essa justiça e falar dessa justiça, e de todas as implicações que o viver nessa justiça significa na nossa vida, em todas as suas instâncias, nós somos por vezes, muitas ou poucas vezes, perseguidos. É impossível viver a justiça que vem de Deus e não ser perseguido por causa dela. Em algum momento, nós estaremos praticando justiça que vem de Deus, exercendo os princípios dessa justiça que nos perdoou, que nós abraçamos pela graça dele, porque ele nos abraçou primeiro. E aí nós sofremos perseguição por causa disso. Aqui no 11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Se somos caluniados por causa de Cristo, por falarmos de Cristo, por vivermos os princípios do reino de Cristo, por termos expectativas na nossa vida, que são expectativas prometidas por Cristo, quando nós estamos cheios das nossas motivações dirigidas por esse Cristo, quando Cristo nos enche a ponto de dirigir todas as nossas ações, então nós começamos a refletir a vida de Cristo. Nesse momento, nós muitas vezes seremos perseguidos, falarão mentiras a nosso respeito, a respeito da nossa família, a respeito de nossos filhos, da nossa esposa, da nossa igreja, da nossa comunidade. É uma situação inevitável no decorrer da vida cristã. Mas nós devemos nos sentir felizes. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o reino dos céus pertence a pessoas que passam por isso. E isso é uma mostra clara que somos do reino dos céus. E isso já deve trazer grande alegria ao nosso coração. Outra verdade é que nós devemos nos exultar, o 12 diz: regozijai-vos e exultar, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ou seja, a recompensa no céu será grande por estarmos passando por essas situações. E essa esperança nos deve deixar felizes, nos deve deixar contentes. Estamos sofrendo por Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que, ao me recordar dos momentos difíceis que eu passei aqui no Uruguai, né? Alguns momentos como família de solidão, né? Uma família como que se sentindo às vezes sozinha, e às vezes com as pessoas que se achegando e sofrendo muitas vezes esse tipo de perseguição, das pessoas mais próximas, inclusive. Né? Teve uma época em que nós fomos difamados na cidade pelas pessoas que andavam próximas da gente. E nós fomos perseguidos nesse sentido, era uma perseguição velada. Haviam imobiliárias na cidade que não nos aceitavam como clientes por causa da maledicência que corria a nosso respeito, de não conseguirmos firmar um contrato, ou perseguição por parte do corpo docente das escolas com relação às nossas filhas, ou dos próprios amiguinhos no convívio, vizinhos, porque tínhamos uma mensagem a trazer
éramos testemunhas vivas da justiça de Deus e, a longo prazo, nós veíamos os resultados de viver desta maneira. Sempre um resultado gostoso de se ver. Então, mesmo que os resultados visíveis não apareçam, mesmo que ao nos lembrarmos de algumas coisas do passado nós fiquemos tristes, porque não são coisas boas, nós estamos felizes de saber que sofremos pelo reino, pelas verdades, e somos por isso cidadãos do reino, e saber que os que nos precederam, como diz aqui o 12, assim perseguiram profetas que viveram antes de vós, pessoas antes de mim que também seguiram a Cristo, que me inspiraram para prosseguir no Evangelho, pessoas que estão aí na Maranata hoje, com quem eu tenho o privilégio de ainda manter comunhão, falando da liderança dos pastores, desde que eu cheguei, sempre inspiração, inclusive nesses quesitos, de sofrer às vezes maledicência, perseguição, às vezes dos mais próximos e queridos. Paulo cita alguns homens que andaram com ele e que passaram por isso. É muito triste. Mas ele era bem-aventurado, porque ele sabia que ele era um cidadão do reino e porque o galardão estava preparado para aqueles que pertencem ao reino de Deus. Então, a bem-aventurança é um estado de alegria pela convicção de pertencermos ao reino de Deus e de sabermos que Deus é quem guarda o nosso depósito de tudo aquilo que nós vivemos por Ele e às vezes sofremos por causa do nome dEle ou da sua justiça. Não é fácil e, na verdade, seria impossível humanamente viver essas bem-aventuranças. Humanamente impossível. A conclusão do Sermão do Monte era, por parte de Jesus, era dizer que ele veio para cumprir a lei e que a lei era impossível ao homem cumpri-la. E por isso ele veio para cumprir a lei. Porque o desafio que a lei impunha, e impõe ao ser humano, está lá um pouco mais para frente, né? No capítulo 5 mesmo, mas no verso 48, Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Falando do amor ao próximo. Que nós deveríamos ir além e amar os nossos inimigos, né? Olha o contexto aqui, mas ele cita aqui Deuteronômio, né? 18:13. Sede perfeitos. Então, viver e ser feliz em meio à perseguição não é algo humano, não é algo da natureza humana, mas é algo divino, né? Portanto, por isso que ele termina o Sermão do Monte colocando o princípio lá no capítulo 7 de Mateus, de 24 e 25 são os versículos, e eles dizem assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A nossa rocha é Cristo. E essa casa que nós mantemos viva, que é a nossa vida cristã, ela só subsiste porque está em cima da rocha que é Cristo. Então esse é o desafio de Cristo. Cumprir a bem-aventurança, que é alegrar-se em meio à perseguição e à injúria, são coisas que só se pode fazer quando Cristo é a base da nossa vida. Porque humanamente é impossível ser igual a Deus. Mas nós imitamos a Deus por meio de Cristo Jesus, tendo Ele como a base dessa nossa vida cristã, nessa nossa caminhada. É algo divino. E a bem-aventurança é a grande protetora das nossas almas. Para concluir aqui, só dizendo para os irmãos que a bem-aventurança
é a ausência da mágoa em meio à perseguição. Porque a mágoa é quem realmente nos pode fazer mal. Então Deus diz: vocês são bem-aventurados, porque vocês são do reino de Deus. Quando vocês sofrem por causa da minha justiça, por causa do meu nome, vocês são mais do que felizes. E eu vou reconhecer isso quando nós estivermos juntos com Ele no seu reino. Ele promete o galardão e nos incentiva a ter essa alegria e não guardar mágoa e não levar tristezas na vida, machucados que não sarem, que não possam ser curados. A bem-aventurança é a garantia que nós seremos felizes ainda que passando por lutas. Porque nós não carregaremos a mágoa das experiências, que é o contraponto da bem-aventurança. Mais do que feliz é aquele que consegue passar pela injúria, perseguição e sair do outro lado sem mágoa. Com a lembrança triste de muitas coisas, mas sem mágoa. Bem-aventurados, mais do que felizes, pela esperança que nós temos e pelos exemplos que nos antecederam, e pelo privilégio de, no presente, ser pertencente ao reino dos céus. Isso é muito legal. E é muito bom poder saber disso, saber que tem um Deus que, por meio da sua palavra, sendo a nossa rocha, nos habilita a passarmos por esses momentos. Vale a pena ser cristão, mesmo em meio a calúnias e perseguição, porque nós somos do reino de Deus. E nossos irmãos no passado passaram pelo mesmo, e hoje estão com o Senhor. E assim seremos nós também, para a honra e glória dele. Então, irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite, que os irmãos estejam prontos para seguir pregando e vivendo a justiça de Cristo Jesus, sabendo que seremos mais que felizes, ainda que debaixo de uma situação adversa. Que Deus os abençoe nessa noite. Um beijo no coração de vocês. Muitas saudades. E se Deus permitir, em breve vamos estar juntos para aquele forte abraço, tá bom? Um beijo para todos vocês. Que Deus os abençoe.